Assunto. A Corte Internacional de Justiça começou a julgar hoje, em Haia, na Holanda, começou a julgar hoje uma denúncia de genocídio em Gaza contra Israel, ação apresentada pela África do Sul e que recebeu apoio do governo brasileiro. Nossa correspondente em Paris, Priscila Yazbek, tem os detalhes. Confira. No primeiro dia de audiência na Corte Internacional de Justiça, a África do Sul acusou Israel de violar a Convenção de Genocídio de 1948, criada após o assassinato em massa de judeus no Holocausto. South Africa contends that Israel has transgressed Article 2 of the Convention by committing actions that fall within the definition of genocide. The actions show a systematic pattern of conduct from which genocide can be inferred. Os sul-africanos também compararam as operações israelenses em Gaza ao genocídio de Ruanda. A Corte Internacional de Justiça, também chamada de Tribunal Mundial, é o mais alto órgão judiciário da ONU. A ação apresentada pela África do Sul em dezembro pede que o tribunal reconheça que Israel violou a Convenção de Genocídio e exige a suspensão dos ataques em Gaza. São 2 dias de audiência. As acusações da África do Sul foram apresentadas nesta quinta e a resposta de Israel será ouvida nesta sexta. O gabinete político do Hamas comemorou a primeira audiência em um comunicado, dizendo que espera que o tribunal emita uma decisão que faça justiça às vítimas, pedindo o fim da agressão e responsabilizando os criminosos de guerra. O Ministério das Relações Exteriores de Israel acusou a África do Sul de funcionar como braço legal da organização terrorista Hamas e disse que o país busca permitir que o Hamas volte a cometer os crimes de guerra de 7 de outubro. Milhares de manifestantes pró-Israel se reuniram em frente ao tribunal, incluindo parentes de reféns ainda detidos pelo Hamas. A ação da África do Sul provocou uma forte polarização internacional. Os Estados Unidos e outras potências ocidentais chamaram as acusações de genocídio contra Israel de injustificadas diante da crueldade dos ataques do Hamas que iniciaram a guerra. Um dia antes do início das audiências, o Itamaraty divulgou uma nota dizendo que o presidente Lula apoia a ação apresentada pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça. O tribunal deve se pronunciar sobre as alegações de genocídio apenas no julgamento final, que deve demorar alguns anos. Lourival, a importância que o próprio Estado de Israel confere aos eventos agora lá na Corte Internacional está dada pelo fato de que Israel, você me corrija, por favor, eu não me lembro de Israel ter ido... Não. Pessoalmente estou falando errado, ter designado representantes para se defender em eventos similares ao longo, e olha lá, vamos nos últimos 40 anos. Sim. Ou seja, Israel atribui importância ao que está acontecendo lá. Agora, falando do que está acontecendo lá, o mais difícil é provar a intenção de genocídio, é nesse ponto em que a discussão se dá. Bem, de fato, Israel não costuma responder dessa forma, entrar nesses órgãos, né, relacionados com direitos humanos e tal, da ONU, porque considera que eles são enviesados contra Israel, isso há décadas já, como você disse. A África do Sul, eu estive lendo a peça de acusação da África do Sul, que é bastante longa, ela vai por vários caminhos, né, William? Ela vai... diretamente no que está acontecendo nesses últimos quase 100 dias na faixa de Gaza, esse bombardeio contínuo, essa morte aparentemente de milhares e milhares de pessoas civis, né? A destruição do território, o pouco acesso à água, comida, medicamentos. Eles citam as mulheres grávidas. Eles veem ali uma intenção, e aí, como você disse, precisaria provar, né, de que as mulheres grávidas palestinas, Israel estaria intencionalmente evitando que elas conseguissem dar à luz, conseguissem progredir nessa gestação. Mas eles vão num campo mais geral também, falando dos 75 anos de história de Israel e de alienação dos direitos dos palestinos. Eles usam a palavra apartheid, que é uma palavra muito forte
nesse contexto, né? E dizem que, nesse campo mais geral, é possível ver, então, uma política deliberada do Estado de Israel de tolher os direitos dos palestinos. Se bem que tolher os direitos é uma coisa, exterminar é outra. Sim, é verdade. E, agora, num campo mais profundo, assim, eu acho que a questão ela é reputacional, claramente, né? Assim, e é por isso que Israel está preocupado, né? E os Estados Unidos também estão. Tanto que um porta-voz do Departamento de Estado, quando comentou essa declaração do Benjamin Netanyahu de que Israel, de que a África do Sul é o braço legal do Hamas, ele disse: não, nós não concordamos com isso. Nossos parceiros da África do Sul não são o braço armado legal do Hamas. E, no entanto, usou a mesma palavra que o John Kirby, que é o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional e da Casa Branca, usou com relação à causa, a esse processo da África do Sul contra Israel. Disse: é infundado, né? Acusar Israel de genocídio é algo infundado. Há um precedente importante quando a gente considera o que está acontecendo lá, que é uma decisão dessa própria instância, dessa corte. O nome oficial é Corte Internacional de Justiça. E Corte Internacional de Justiça da ONU. Da ONU. Eles condenaram Israel, se não me engano, 20 anos atrás, um pouco menos de 20 anos atrás, pela construção de muros de separação nos territórios ocupados na Cisjordânia. Esses muros foram construídos logo depois daquela grande onda de atentados suicidas na terceira intifada já no ano 2000. A condenação foi obtida contra Israel e nada aconteceu. Sim. Não há como, digamos, enforce as decisões do tribunal. Sim. Agora, as equipes de advogados contratadas são das mais experientes em lidar com esse tipo de acusação e esse tipo de processo. A equipe que defende Israel parte do princípio, primeiro, da autodefesa, segundo, de que a única organização que claramente designa seu adversário como alguém que tem que ser exterminado é o Hamas. Como é que esses juízes vão decidir? E eu acrescentaria que em março de 2022, logo que começou a invasão da Ucrânia pela Rússia, como o Putin alegava que era por razão de genocídio dos separatistas russos na Ucrânia, genocídio contra russos, é isso que ele dizia. Contra os russos, aí o Zelensky pediu para o tribunal analisar essas alegações, né, contra a Ucrânia e também pediu medidas imediatas, como a África do Sul está pedindo contra a guerra conduzida por Israel na faixa de Gaza, adotar essas medidas para estancar a guerra contra a Ucrânia. E o tribunal decidiu a favor dessa medida imediata e a Rússia ignorou, mesmo sendo também signatária da Convenção do Genocídio. Então, precisaria de o Conselho de Segurança da ONU aprovar sanções contra o país condenado para impor o cumprimento. O que a gente sabe que é praticamente impossível no caso. Porque tanto a Rússia, no caso anterior, quanto os Estados Unidos, neste caso, têm poder de veto. Por último, desculpe, Lourdes, você concluiu? Não, desculpe, pode falar. Por último, a gente tem um finzinho, só para a gente abordar um assunto de agora há poucas horas atrás, que está nesse contexto, mas não tem a ver diretamente com o tribunal do qual nós estávamos falando, que foi os ataques feitos pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos a bases dos Houthis no Mar Vermelho. Conseguem estancar esse nível de ataques, que está prejudicando bastante o comércio internacional, ou isso acaba, na verdade, ampliando o conflito? Certamente não são ataques que desmantelaram a infraestrutura militar dos Houthis, que foi montada pelos iranianos, né, com equipamento iraniano, mas é a primeira vez. E Estados Unidos estavam indo na direção contrária, né, de pressionar a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos a parar com essa guerra. Inclusive, estávamos num cessar-fogo, né, entre o regime pró-saudita, que é reconhecido internacionalmente, e os Houthis.
mas agora é uma outra situação e realmente pode haver aí uma intensificação desse conflito. Lourival Santana, meu agradecimento e boa noite para você. Boa noite, obrigado. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.